Olá, como você está? Você já se sentiu frustrado e já disse que Deus não responde a sua oração? Que parece que Ele não te ouve? Pois bem, eu algumas vezes já me senti assim. Mesmo orando, jejuando, lendo a palavra, não tinha esse discernimento. Mas, depois que eu entendi que é uma questão de nível, de uma conversa espiritual, aí sim, tudo mudou. Se você lê em João capítulo 13, do versículo 21 ao 31, eu te aconselho a ler e meditar nele. Tem excelentes ensinamentos lá. Lá diz sobre a ceia, sobre a reunião que Jesus fez com os discípulos antes da crucificação. Foi lá que ele lavou os pés dos discípulos e revelou que ali, deles, um haveria de traí-lo. João perguntou para Jesus: quem é? E Jesus respondeu: é aquele que eu molhar o pão e entregar. Foi uma pergunta simples, uma resposta simples, porém, tudo isso aconteceu no nível espiritual. E naquela ocasião, o Espírito Santo habitava somente em Jesus. E havia um outro espírito ali que era Satanás. E Satanás estava esperando a oportunidade. Quando Jesus entregou o pão para Judas, ali foi o sinal e Satanás se apossou de Judas e para traí-lo. E Jesus disse para Judas: vá, o que você tiver que fazer, vá e faça agora. Só que não era para Judas, era para Satanás. Mas quem sabia disso era somente Jesus e Satanás, porque era um nível espiritual. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Isso aconteceu depois. Por isso, lá nesse texto diz que eles não entenderam, né, o que estava acontecendo ali. Eles não entenderam que era Judas que ia trair Jesus. Porque quando Jesus disse que você tiver que fazer, vá e faça, eles entenderam que era para comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro. Então os discípulos não entenderam. Mas Jesus não deixou os discípulos sem resposta. Jesus respondeu à pergunta deles. Eles não entenderam, eles não estavam no nível espiritual que Jesus estava. Mas hoje, eu e você temos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós temos que aumentar a nossa intimidade com Ele. Aí sim, nós vamos ler, convidá-lo a nos ensinar a ler a palavra, a ter o discernimento, a sabedoria, para o entendimento e ouvir o que Deus está falando conosco e entender a Bíblia, porque é lá que Ele vai nos responder. Então, aumente a sua intimidade com o Espírito Santo e tenha discernimento, esteja atento para que os seus sentidos espirituais sejam aguçados e esteja atento às respostas, porque Jesus não te deixa sem resposta. Um beijo em seu coração, aumente a sua intimidade com Ele e permaneça abençoado. Lembre-se, foi por você.